vamos lá entrar na palavra, de fato. E quando o ministério esteve aqui, o pastor Wendel começou a ministrar sobre um tema que para nós tem sido um tema muito relevante, é um tema conhecido da igreja, é uma parábola, é conhecido da igreja a parábola do semeador. E é um tema muito relevante, nós temos meditado nesse tema por alguns anos, e esse tema tem sido tão edificante, tão relevante, que esse tema vai, em nome de Jesus, virar um outro livro, dessa vez um livro em coautoria nosso. Então, o Senhor ensina muito através dessa parábola, né? A palavra do Senhor é muito rica, e o Senhor nos ensina através dessas porções. E a parábola do semeador, eu não vou ler a parábola toda aqui, porque eu não vou falar dela toda, eu vou falar de um aspecto. Até porque o pastor já ministrou anteriormente aqui sobre outros aspectos. Mas essa parábola é tão importante que quando Jesus conta ela, e os discípulos ficam sem entender, ele questiona: como é que vocês vão entender as outras parábolas se vocês não entenderam essa? Os discípulos questionam Jesus: espera aí, vocês não estão entendendo isso aqui? Como é que vocês querem entender o resto? É como se um professor de matemática tivesse dizendo para os alunos: vocês não estão entendendo soma, adição, soma, subtração, divisão e multiplicação? Como é que vocês vão entender os outros conteúdos que vão ser edificados aqui sobre essa matéria? Então, essa parábola ela tem algo que é muito chave na vida do cristão, e ela tem algo que é muito importante nós entendermos. E eu acho que o mais importante aqui dessa parábola é a gente entender por que a palavra de Deus parece funcionar para alguns e para outros não. Talvez vocês já tenham se perguntado isso até em relação à própria vida de vocês. Por que a palavra de Deus parece funcionar na vida de fulano, do meu irmão, e parece não funcionar para mim? Por que fulano prospera e eu não prospero? Por que fulano tem uma família abençoada e eu não? Por que eu não consigo vencer as dificuldades no casamento? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo andar em saúde, se Deus tem saúde para mim e para você? Então, tem questões que a gente vê que as pessoas, nós cristãos, não conseguimos andar como a palavra e outras pessoas conseguem. E essa parábola, ela explica por que a palavra de Deus parece funcionar para uns e para outros não. E eu acho que eu nem precisaria dizer isso a vocês, mas só para ficar bem claro, o problema não é a palavra de Deus. A palavra é uma só, para mim, para você, para todos nós. A palavra de Deus nesta parábola é a semente. É a boa semente que é semeada. E essa semente é a mesma. Ela tem poder. A palavra de Deus, através dela, o universo e tudo que há nele foi criado. Tudo que você está vendo de belo foi criado pela palavra de Deus. Então, essa palavra, ela é poderosa. Se ela não está tendo efeito na minha vida em algum aspecto e na sua vida em outro aspecto, não é problema de Deus nem da sua palavra. O problema é meu e seu. O problema está no solo que recebe essa palavra. E é disso que essa parábola vai tratar. Que nós somos, nosso coração, cada um de nós, tem um coração que vai funcionar como um solo. E esse solo, ele vai reagir de diferentes maneiras, de acordo com as características desse solo. Então, se você ler a parábola toda, você vai ver que tem um solo à beira do caminho, que é aquele solo duro, que a semente não entra. Por que Jesus está contando aqui coisas sobre semente e às vezes a gente não entende? Porque eu acredito que a maioria daqui nunca plantou nada. Nós não somos agricultores, nós moramos na cidade. Talvez alguns tenham tido experiências com a agricultura. Mas Jesus estava contando essa parábola numa comunidade que era essencialmente rural e entendia o que ele estava dizendo, ou pelo menos deveria entender. Existia um semeador que estava semeando e a semente caía em diferentes solos. E havia o solo duro, no qual a semente não entrava, que é o solo à beira do caminho. As pessoas não entendem, rapidamente aqui. O solo à beira do caminho é aquele, a semente não entra, ou seja, a pessoa não deu atenção, ouviu, mas não entendeu. A palavra não entra no coração dessa pessoa. Existe o solo pedregoso, existe aquele solo que
tem uma terrinha, mas tem pedras, e esse solo impede a semente, a planta de criar raízes profundas, e aí quando vem o sol, quando vem as intempéries, quando vem o vento forte, a planta murcha, resseca, e aí Jesus vai dizer aí na parábola que essas são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, que se alegram quando recebem a palavra, quando são ministradas. Porém, quando vêm as dificuldades, as perseguições, elas logo desanimam. E aí é um outro tipo de solo. Só que eu não vou aqui entrar nesses dois tipos de solo, né? Quem tiver curiosidade vai ler, ou vai procurar no canal do Ministério Ágios que tem. Você botar lá no YouTube Ágios, A-G-U-I-O-S, você vai achar essas ministrações sobre o solo pedregoso, sobre o solo à beira do caminho. Tem uma série só sobre a parábola. O que eu quero trazer aqui para vocês, que é a continuação daquilo que foi ministrado quando viemos aqui em outra oportunidade, é o solo espinhoso, o solo cheio de espinhos. E aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, quem puder, quem não puder, escute. No livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8. Lucas 8. E vamos ler aqui só a parte dos espinhos, que é o verso 7 e depois o verso 14. Tá? Lucas 8, 7 diz assim: outra parte de quê? Da semente. Jesus vem contando essa história. Outra parte da semente caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. No verso 14, Jesus vai explicar do que é que ele está falando. E ele diz: aquelas que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Então, a semente que cai no solo com espinhos, o que acontece? No mundo natural, o terreno está cheio de espinhos, ou está cheio de urtiga, ou está cheio de cardos, está sujo. Ninguém em sã consciência vai plantar num terreno desse. Uma pessoa que quer que a planta dê fruta, ela vai limpar, vai preparar, vai adubar e vai deixar o terreno pronto. Mas Jesus está dizendo aqui que existe uma situação em que a semente da palavra de Deus, ela cai, ela é semeada e ela cai num terreno, num coração cheio de espinhos. E o que vai acontecer? A planta vai crescer, só que os espinhos vão sufocar essa planta e ela não vai conseguir amadurecer, ela não vai conseguir dar frutos. Na versão, acho que é na versão Almeida, ele diz não dá fruto com perfeição. Aqui na NVI ele diz que não amadurece. Não dá fruto com perfeição. Ela até cresce a planta, ela foi semeada, ela encontrou um coração que recebeu essa palavra, mas esse coração, ele está cheio de espinhos. E o que acontece? No nosso coração, assim como na terra, existe uma competição entre os espinhos e a boa semente. E se o nosso coração estiver cheio de espinhos, a semente da palavra de Deus, a boa semente, ela vai encontrar dificuldade para frutificar. E Deus nos fez para dar bons frutos. Nós estamos enxertados numa planta espiritual, que é a videira, que é Cristo. E se estamos enxertados numa planta, nós temos que dar frutos. Nós fomos feitos para dar frutos. Mas acontece que tem esses espinhos que impedem que a gente frutifique. E a palavra de Deus diz que os espinhos são preocupações, em outra versão diz os cuidados deste mundo, as riquezas e os prazeres ou deleites desta vida. E para vocês terem uma ideia de como a gente tem se aprofundado nesse texto, nessa ministração de hoje, eu vou falar só sobre as preocupações. E tem muita coisa para falar. E se eu fosse falar tudo que o Senhor tem ministrado aqui, a gente ia sair daqui tarde.
mas eu vou entregar no horário que foi combinado. Nós vamos falar algumas coisas sobre isso. Então, esse espinho é o que nós vamos falar hoje. As preocupações. Os cuidados deste mundo. E o que é isso, gente? O que são essas preocupações, os cuidados deste mundo? São as coisas que não são pecado, não é que isso é pecado. Mas são coisas que ocupam a nossa mente, o nosso tempo e a nossa energia neste mundo, mas elas só servem para este mundo. Elas não têm repercussão na eternidade. Elas são coisas que a gente precisa fazer, são ocupações, são preocupações, são cuidados. E eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas coisas, exemplificar quais são essas coisas. Mas elas não têm repercussão na eternidade, ou seja, elas não são a coisa mais importante. A gente não tem que dedicar maior tempo, maior energia, maior disposição, empregar toda a nossa riqueza, todo o nosso tempo, toda a nossa disposição, toda a nossa energia, nossa juventude nessas coisas, porque essas coisas são passageiras. E aí eu vou dar alguns exemplos dos cuidados desse mundo. O que são esses cuidados? O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, né? O alimento, se temos o que vestir, a nossa segurança, a segurança da nossa família, os nossos bens, a nossa profissão, escolher uma boa profissão, ter sucesso profissional, ter um emprego que sustente a nossa família, praticar exercícios físicos, cuidar da nossa saúde. Tudo isso são coisas que ocupam parte do nosso tempo no dia, na semana, no mês, no ano. Tem várias outras coisas, mas eu acho que essas são as principais coisas que ocupam a nossa mente. Nosso trabalho, que faculdade iremos fazer, a família, os filhos, né? Aqueles que são pais e mães. A maior parte do nosso tempo é dedicado à família. Tudo aquilo que nós temos e fazemos é por eles e para eles. E aí todas essas coisas que são citadas, elas são fonte de preocupação no mundo. E cada vez mais elas têm tomado o nosso tempo e a nossa energia, a nossa disposição. Porque nós, antigamente, as pessoas viviam, né, numa época em que se trabalhava num horário lá específico, depois de certo, aí parava para almoçar, descansava depois do almoço um pouquinho, depois voltava a trabalhar, depois 6 horas da noite estava todo mundo em casa, jantava, ficava ali com a família, todo mundo dormia cedo. Era assim a vida 40 anos atrás, 50 anos atrás. A vida dos nossos pais, avós, de repente. Mas hoje a gente vive num ritmo frenético, um ritmo desenfreado. Essa vida de hoje é uma loucura. A gente não para, o tempo todo a gente está correndo. Se você observar, o tempo todo você está correndo. Nós vivemos como se tudo fosse urgência, como se tudo fosse muito importante, como se tudo fosse essencial. E aí, eu queria só trazer um dado específico aqui de algo que eu li recentemente. Tem um escritor, chama Bill Hybels, não sei se pronuncia assim, mas ele é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos e ele é autor de vários livros. E ele diz que por onde ele anda ministrando, seja na igreja local, seja em outras igrejas nos Estados Unidos, seja no exterior, o tempo todo, na boca das pessoas, a conversa é: estou exausto, eu estou sobrecarregado, eu estou esgotado, eu não aguento mais, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para Deus. E não foi à toa que ele escreveu um livro que se chama Ocupado Demais para Orar. Será que nós estamos ocupados demais para orar, para parar, para falar com o Senhor? Então, nesse mundo que a gente vive, parece que tudo isso nos engole, tudo isso toma o nosso tempo, tudo isso é muito importante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, uma frase que eu li dia desses, não sei nem quem é o autor, mas eu li essa frase e foi muito impactante. A frase dizia assim: muitas coisas podem ser importantes, mas poucas são urgentes, de fato. E menos ainda são essenciais. Se você olhar em todos esses aspectos da sua vida, essas coisas são importantes.
É importante você trabalhar, é importante você se alimentar, é importante você se exercitar, para você ter um corpo saudável. É importante você cuidar daquilo que você vai vestir, para você passar uma imagem legal com aquilo que você vai vestir, né? É importante cuidar dessas coisas. Mas esses cuidados deste mundo, eles são para este mundo. E aí a gente está invertendo as coisas, a gente está deixando que essas coisas, esses cuidados, esses espinhos, sufoquem a palavra de Deus no nosso coração. E aí como é que isso acontece? A gente dedica tanto tempo a essas coisas e começa a faltar tempo para as coisas realmente importantes. E aí você pode até dizer, sim, mas eu não tenho tempo mesmo. Como é que eu vou fazer para que essa realidade mude na minha vida? Para que essas coisas, elas tenham um lugar específico, mas para que a palavra de Deus, ela tenha o centro, ela seja prioridade, né? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar, de destacar aqui, que essas coisas, elas não vieram para o nosso coração, essas preocupações, elas não vieram do nada. Você e eu não nascemos preocupados com absolutamente nada. Eu tenho um filho de 1 ano e pouco. Ele não tem preocupação com nada. Ele vem aqui, quer subir, quer arrancar os fios, quer mexer na bateria. Ele não sabe que se mexer ali vai estourar o som, vai causar um prejuízo. Ele não está preocupado com nada, com as contas, com o que vai. Ele não está preocupado nem com o que vai comer. Porque ele sabe que na hora que ele tiver fome, ele me chama e eu dou. Não tem preocupação, ele está 100% seguro. Ele vai descer esse batente aqui, ele desce. Por quê? Porque até hoje, quase sempre eu seguro ele. Às vezes ele cai. Mas ele está numa fase de explorar o ambiente. Então nós não nascemos preocupados. Deus não nos formou preocupados. Viu? Eu vejo muita gente dizendo, mas eu sou assim, eu sempre fui assim. Sempre, desde criança que eu sou ansiosa. Eu vivo preocupada com tudo. Essa mentira de Satanás na sua cabeça é uma mentira. Foi plantada. Deus não formou ninguém ansioso nem preocupado com o dia de amanhã. Veja as crianças e você vai ver a pureza no coração das crianças. Como elas estão seguras, como elas têm essa segurança, especialmente se elas vivem num lar saudável, que minimamente cuida dela ali nas suas necessidades básicas, ela vai se sentir segura. Ela não vai ter medo. E por que é que essas coisas são plantadas no nosso coração? Como é que acontece? Então vamos voltar aqui para a parábola do semeador. A palavra do Senhor é a semente, é uma boa semente, certo? Mas outras palavras que recebemos ao longo da vida funcionam também como semente. Como uma semente ruim, mas como uma semente. E aí o que é que acontece? Aí a gente vai crescendo e a gente vai recebendo essas sementes que começam a nos deixar com medo. Quantos de nós não teve plantado medo no nosso coração? Medo do escuro, medo de bicho. Eu estava observando isso ontem. Nós estávamos numa granja e tinha alguns galinhas, galo, ganso, essas coisas. Acho que era ganso, não sei, guiné, não lembro o que era. Não sei identificar, não sou rural. Mas tinha uns bichos lá e meu menino queria correr atrás dos bichos. E eu com medo do galo sair correndo atrás de mim e picar a gente, né? Mas ele ia para cima. Ele não tinha medo. Só que o medo foi plantado no nosso coração. E ontem eu acho que eu deixei tadinho. Plantei um pouquinho do medo. Não, o galo vai bicar você. O medo que nós sentimos é plantado no nosso coração. É medo de escuro, é medo de bicho. Né? Na minha época era o medo do velho do saco. Aí todo idoso eu tinha medo. Não sei se é do tempo de vocês. Ó, velho do saco, menino, venha para dentro de casa. Gente, eu morria de medo dos velhinhos. Para mim, todo velhinho era o velho do saco. Aí é medo de bicho-papão, né? Hoje em dia a gente tem uma onda politicamente correta que a gente evita colocar esses medos nas crianças. Eu nunca falei de bicho-papão para Rafael. Mas eu me vi ontem botando medo no menino com o negócio dos galos. Um medo que era meu, ele não tinha, né? O medo, gente, é uma coisa salutar até certo ponto, certo? Faz parte do nosso sistema neurológico e tudo. A gente tem um certo medo, um certo receio para que a gente se proteja, né? Se a gente não tiver um pouquinho de medo, a gente vai botar o dedo na tomada, a gente vai botar o dedo no fogo,
Não é isso que eu estou falando, não é desse medo que protege a gente. É do medo que o impossibilita de frutificar na obra de Deus. Então é medo de assalto, é medo de homicídio. Esses medos são plantados, a gente planta até sem pensar no coração das nossas crianças. Do mesmo jeito que foi ensinado para nós, a gente acaba ensinando. E aí a gente diz, filho, cuidado, não fique na rua até tarde, porque pode ter ladrão, assaltante, sei lá. A gente começa a plantar esses medos. E a gente, como pais, está preocupado, né? Com tudo que está acontecendo aí. E a gente vai plantando esses medos nas crianças. Olha, menino, você estude, viu? Outra semente, né? Outra semente que é plantada. Você estuda, senão você não vai prestar para nada. Estude, porque é isso aí que vai garantir o seu futuro. Quantos de nós não ouvimos isso? Eu ouvi bastante. Isso é o principal. Faça mais nada não, só estude. E outras sementes que são plantadas no nosso coração. Os cuidados desse mundo. Eu digo para as minhas filhas, olhe, coma fruta, verdura, para você ter saúde. Se exercite, isso é bom para a sua saúde. Está errado? Não. Não está errado. O problema é que a gente está instruindo os nossos filhos, a gente às vezes foi instruído assim, do mesmo jeito que o mundo instrui. E o mundo não tem um Deus poderoso que guarda você do assaltante, do bandido, do homicida. E eles têm razão de ter medo, porque eles não têm essa proteção. E o mundo não crê na palavra de Deus que diz, honra teu pai e tua mãe, foi lido aqui, para que seus dias sejam prolongados na terra. Então eu posso até dizer para minhas filhas, isso é um hábito saudável, isso é uma semeadura aqui no mundo físico. Olha, se alimente bem, faça exercício, isso vai fazer com que você tenha bem-estar e saúde. Mas o principal que eu tenho que dizer é, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Isso aí vai prolongar os teus dias aqui na terra. E aí o mundo está ensinando. O que vai fazer você ficar jovem por muito mais tempo é você se cuidar, é você passar horas e horas na academia, é você ter uma alimentação, é você ser vegano, é você não comer isso, é você não comer aquilo. A gente tem que ter equilíbrio, gente, em tudo. Jesus Cristo é o exemplo perfeito de equilíbrio, a gente tem que seguir. Nós temos que ter equilíbrio. A palavra de Deus, ela tem que ser verdade para nós. Porque se ela não for verdade para nós, como é que a gente vai impactar as pessoas aí fora com essa palavra? Se eu estou do mesmo jeito que o povo está no meio da rua com medo de assalto. E aí, em vez de eu dizer para os meus filhos, o Senhor te guardará, né? Eu até marquei aqui um texto. Eu acho que foi no Salmo 91, né? Agora eu não sei mais onde está, mas eu acho que foi Salmo 91, né? Que os anjos do Senhor te guardarão. Existem assaltantes, existem, mas meu filho, vá em paz, os anjos do Senhor lhe guardarão. A gente tem usado mais a palavra do Senhor para ministrar aos nossos filhos, ou a gente tem enchido o coração deles com espinhos, os mesmos que foram colocados no nosso coração, e estão aqui sufocando a palavra de Deus. Parece bobagem, assim, aparentemente. Não, mas isso é uma coisa do mundo. Mas, gente, eu já vi pessoas que deixam de cumprir a obra de Deus, deixam de cumprir, às vezes, o seu chamado por medo. Não vão a igrejas de periferia porque tem medo de ser assaltado. Não vão ministrar em bairros A, B ou C. A gente já viu, já teve pessoas no ministério assim. Não vou, se for em tal lugar eu não vou. Com medo, deixa de cumprir a obra de Deus porque tem medo, anda com medo. Qual é a diferença de uma pessoa dessa para uma pessoa que está no mundo? Será que ela não foi ministrada que o Senhor protege, que o Senhor é aquele que guarda, que o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza? Eu tenho certeza que já ouviu várias vezes. O problema é a palavra do Senhor. O problema é o coração da pessoa, o meu e o seu. Que não está limpo, que está cheio de espinhos, que recebeu essas instruções ao longo da vida. E às vezes se a gente não recebeu do pai e da mãe, o que acontece? Não, mas meu pai nunca me ensinou isso, e eu sou assim. Minha mãe nunca me ensinou a ser ansiosa, mas eu sou assim. Mas aí você passa tempo assistindo programa policial.
vendo roubo, assalto, latrocínio, estupro, tudo que não presta. E você vai botar seu pé do lado de fora da sua casa, você vai pensar o quê? Você acha que a palavra de Deus vai estar na sua mente se você está enchendo a sua cabeça e o seu coração com coisas desse mundo? A palavra de Deus, ela deve estar no nosso coração dia e noite. A palavra de Deus, ela deve ser a mola propulsora das nossas atitudes. Deve ser aquilo que nos impulsiona. Não é que eu não tenha medo, não é que eu já fui assaltada. Não é isso, gente. É você não se deixar paralisar por esses espinhos, nem sufocar a palavra de Deus por causa deles. Outro cuidado deste mundo que toma muito nosso tempo: trabalho, estudo, sucesso profissional, toma muito nosso tempo. A gente se dedica muito. E eu estou dizendo aqui para os irmãos deixar de trabalhar de jeito nenhum. Nós temos que trabalhar, o nosso sustento vem do trabalho. A questão é, o seu coração está nisso? Você está colocando a sua segurança nisso? Você acha que é isso que de fato lhe sustenta? Pois você está enganado, porque se vier uma crise, mesmo servidor público, eu sou servidora pública, e eu sei que se vier uma crise muito forte, até o servidor público ele está sujeito a ser colocado para fora. Então a gente não tem que ter a nossa segurança no nosso salário, no nosso emprego, nos nossos bens. A nossa segurança tem que estar no Senhor. Mas aí a gente é ensinado, né? A gente é ensinado que aquela pessoa que estuda muito, então eu vou estudar muito e isso vai me garantir ter sucesso. Gente, estude, jovens, vocês que estão aqui. De fato, abre muitas portas o estudo. Abre muitas portas. Mas não é tudo. O Senhor é aquele que abençoa os teus planos, né? Nós temos que dizer para os nossos filhos, estude, mas observe essa palavra de Deus que diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Está lá em Provérbios 16:3. Salmos 37:5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então não é que eu não vou estudar, eu vou fazer a minha parte. E não é que eu não vou trabalhar, me preparar, fazer um concurso, fazer cursos. Mas eu tenho que saber, eu tenho que ser humilde, entender que quem me sustenta é o Senhor. Porque é Ele que me dá capacidade. Gente, eu trabalho com a mente. Meu trabalho precisa de raciocínio, de calma de mente. Né? Da minha mente tem que estar calma. E eu observo isso. Se minha mente estiver agitada, eu não rendo bem. Mas se eu parar um tempo, e passar um tempinho orando, entregando aquele momento ali ao Senhor, parece que coisas que eu não via, eu começo a ver. Parece que escamas caem dos meus olhos e problemas que eu não vi, para os quais eu não via solução, eu começo a enxergar a solução. Daqui o pastor Wendel que não me deixa mentir, porque de vez em quando eu compartilho isso com ele. Às vezes eu digo, eu estou com várias decisões, sentenças, despachos, eu trabalho como assessora de uma juíza aqui em Parnamirim. E eu estou com várias coisas complicadas que eu não sei o que fazer. Mas quando eu tiro esse tempo e dedico ao Senhor e peço que Ele me ajude, a sabedoria do alto vem e eu sou ajudada. Então, não é na força do meu braço. Não é porque eu estudei muito, porque vai ter momentos que eu vou encontrar problemas que eu não vou conseguir resolver. Nós temos que entender e arrancar esses espinhos do nosso coração. E acerca dessa questão dos estudos, eu me lembro que muito disso, de estudar, de se dedicar, de trabalhar muito, foi plantado no meu coração através das novelas. A gente fica assistindo essas besteiras e acha que não está acontecendo nada com a gente, né? Mas está só entrando semente do mal, que vão frutificar e lá na frente a gente vai ver. Então eu assisti essas novelas e toda novela tem um povo rico que trabalha muito, né? Não é assim? E tem os pobres que nada dá certo para eles. É sempre assim. Povo rico que trabalha muito, que passa o dia fora, que chega em casa e toma uísque. Já viram novela assim, né? Esse povo chega em casa para tomar uísque. Pronto. Aquilo ali foi plantado de alguma forma na minha mente, que eu achava que, de fato, para eu ser bem-sucedida, para eu ter o sustento, eu precisava não só estudar muito, mas trabalhar muito. Eu não entendia que o meu sustento vinha do Senhor. Eu não entendia que era o Senhor quem me dava
o pão de cada dia, né? Eu não entendia que a provisão era do Senhor. Esses espinhos, eles são colocados no nosso coração, através de palavras, seja através dos nossos pais, daqueles com quem a gente convive, seja através daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente assiste. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que entra no nosso coração. Muito cuidado. Os espinhos, eles são, de fato, coisas que sufocam a palavra de Deus e que nos machucam. Porque quando a gente vive dessa forma, nós vamos viver tristes, infelizes, ansiosos. A gente não vai conseguir desfrutar do descanso que o Senhor tem para nós. Jesus diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Darei descanso para as vossas almas. Esse descanso que Jesus nos oferece, não é que tudo vai dar certo na nossa vida, não. É algo dentro da nossa alma. É a nossa alma estar em ordem, é a nossa alma estar quieta, entendendo que existe um Deus que cuida de nós. Mas se a gente ficar preocupado com várias coisas, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Gente, tem uma coisa. Eu tenho alguns desses espinhos na minha vida e estou pedindo ao Senhor que me ajude a tirar. Não é fácil, porque dói. Uma das coisas que eu já consegui me desvencilhar é essa coisa de assistir noticiário, assistir televisão. Não me interessa mais de forma nenhuma. Eu não sei que país está em guerra, não sei que país está em crise, não sei se está em crise econômica, não sei se quantas pessoas morreram de coronavírus. Não é que eu estou alheia à realidade. Eu oro pela minha nação, eu oro pelas pessoas que estão nos leitos de hospitais. Não é isso. Mas eu não vou deixar que minha mente fique cheia dessas coisas, porque senão eu vou andar com medo. Estudos mostram o crescimento do número de pessoas com transtorno de ansiedade. Você deve conhecer pelo menos uma que tem transtorno de ansiedade. Na pandemia, esse negócio aumentou muito. Transtorno de ansiedade generalizado. Ansiedade por quê? Por causa de tudo. Medo de sair, medo de ter esquecido de passar álcool na mão, medo de perder alguém querido. São medos reais, mas só que as pessoas se paralisam por causa desse medo. E geram, tem até uma nova categoria de transtorno agora, que eles catalogaram, que é coronafobia. Pessoas que têm fobia do coronavírus e não fazem nada. A vida dessas pessoas está paralisada por causa da pandemia. Transtorno de ansiedade. E como eu disse, eu tenho alguns espinhos para tirar. O Senhor tem me ajudado. Tem muita coisa. Hoje, quando eu orava para ministrar a palavra aqui, eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vou ministrar sobre algo que eu preciso ainda crescer. O Senhor tem me ensinado, tem me ajudado, mas eu ainda preciso crescer muito. Mas eu pedi misericórdia sobre minha vida e pedi misericórdia sobre a vida de vocês, para que a gente cresça junto. Porque a palavra é de Deus, não é minha. Eu estou aqui só porta-voz. Eu tenho alguns espinhos, mas se tem uma coisa que o Senhor já trabalhou no meu coração, e de fato eu sou bem descansado, ou seja, essa palavra já deu fruto na minha vida, os espinhos que existiam, eu já consegui, com a ajuda do Senhor, arrancar, é em relação a esse medo de violência, medo de coisas que vão acontecer. Meu marido sai, às vezes volta tarde, se for uma necessidade do trabalho. Ou minhas filhas, eu não sou aquela pessoa que fica em casa, meu Deus, não chegou ainda, o que aconteceu? Eu sou muito tranquila. E de repente, para alguém que é muito ansioso ou muito preocupado, vai dizer: essa irmã não está nem aí para o marido e para as filhas. Mas é porque simplesmente a palavra do Senhor que diz que o Senhor cuida, que o Senhor acampa seus anjos, que nós estamos escondidos sob as asas do Senhor. Essa palavra frutificou no meu coração. Outras palavras eu ainda tenho que lutar, ainda tenho que arrancar uns espinhozinhos que estão impedindo. Eu não sei qual é a palavra do Senhor que ainda está sufocada no seu coração. Não sei se é sobre cura, sobre saúde, sobre prosperidade. Eu não sei qual é o cuidado do mundo, a preocupação que tem impedido a palavra do Senhor de frutificar no seu coração. Mas você sabe. E eu gostaria aqui de deixar alguns, eu poderia dizer alguns conselhos
coisas que eu tento aplicar na minha vida, e eu entendo que a palavra de Deus nos respalda a respeito disso, para que a gente possa andar conforme a palavra de Deus, e para que essa palavra ela encontre em nós um coração aberto e limpo desses espinhos. A primeira coisa seria identificar, né? Eu falei aqui, identifique que cuidados deste mundo sobrecarregam você, né? Seriam os estudos, seria o trabalho, seria um excesso de organização, de limpeza, um exagero, né, de manter a casa em ordem, limpa o tempo todo. Será que é isso, né? Dona de casa às vezes tem essas coisas. Um exagero de organização e limpeza. Será que é acumular bens? Você gosta de ter mais coisas? Você é aquela pessoa que sai um celular novo, você já quer trocar? Não sei. Será que a segurança, você é uma pessoa meio paranoica com segurança, você quer botar cerca elétrica, câmera e não sei o quê, e tudo, e vive assustado? Será que é isso que está tomando o lugar da palavra de Deus no seu coração? Se você fez essa análise, tente identificar que sementes geraram essa preocupação em você. No meu caso especificamente, a coisa do medo da violência, do medo dessas coisas, medo em geral, medo de crise econômica, medo de, sei lá, de ser assaltada. Essas coisas elas eram muito alimentadas pela programação do noticiário de TV. No momento que eu deixei de assistir, com o tempo, aquilo ali a palavra de Deus a respeito dessas coisas se tornou frutífera na minha vida. Eu não senti mais esses medos, eu não tenho mais. Tente identificar quais são as sementes. De repente você é uma pessoa que tem uma certa agressividade e não consegue controlar. Será que você não tem assistido muita programação que tem violência, que tem agressividade? Quais são os cuidados deste mundo que estão sufocando a palavra de Deus no seu coração, na sua vida? O uso excessivo das redes sociais pode gerar em nós uma necessidade de ostentar, de ter coisas que nós não temos. Será que é isso que está ocupando a sua mente, seu coração? Você fica lá horas e horas no Instagram, sei lá aonde, olhando a vida das pessoas, querendo ter o que as pessoas têm, olhando a vida virtual, porque não é vida real aquilo, viu, gente? A gente posta o que a gente quer que os outros vejam. Então eu estou lá, eu sempre faço essa comparação, né? Minhas filhas, principalmente a Helena, ela gosta muito de ver famílias grandes. Ela tem admiração por família de 6, 7 filhos. Aí no Instagram, a gente segue algumas dessas famílias porque elas gostam de olhar, sabe? Aí eu mostro. Aí você fica olhando uma mãe com 6, 7 filhos, linda, maravilhosa, a casa parece tudo em ordem. Tira umas fotos belas, eu não consigo tirar uma foto que preste, toda foto eu saio assanhada. E você fica olhando para aquilo ali. Talvez isso gere, em mim, graças a Deus, não está gerando ainda não. Quando eu vejo, eu já bloqueio. Mas talvez gere em nós uma necessidade de ser uma coisa que a gente não é. De ter uma vida que é de outra pessoa e não a nossa. E quando a gente se deixa ocupar por essas coisas do mundo, a gente deixa de viver o que Deus nos chamou para ser. A gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a gente está ocupado com outras coisas. Nós precisamos começar a nos livrar dessas coisas. Não é que a gente vai deixar de fazer, mas a gente vai colocar elas no lugar que elas têm. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos aí, o ponto 1 é identificar. Vamos já seguir, tem mais 2 pontos. Vou dar um exemplo para você. Eu identifiquei que eu estava com essa dificuldade no trabalho. Que eu sentava para produzir e quando eu pegava um problema muito complicado, eu não conseguia. E eu identifiquei também que depois que eu tive meu bebê, eu parei de ter uma rotina regular de leitura da Bíblia. Regular. Eu lia, mas não era uma coisa regular. E aí eu disse, eu vou começar a fazer essa leitura antes de começar a trabalhar. Eu vou tirar 15 minutos, ali que seja, meia hora no máximo, para fazer essa leitura. Um versículo por dia, eu vou meditar nesse versículo e ele vai passar o dia no meu coração. E, gente, não é mágica não, porque a palavra de Deus ela não é mágica.
Ela é uma semente e ela vai ser semeada e lá na frente vai colher os frutos. Mas eu posso dizer a vocês que eu já estou começando a ver os frutos. Eu medito na palavra e minha mente fica, sei lá, parece que se abre assim. Minha mente fica limpa, meu coração fica aberto. E aí eu pego aquele problema para resolver e o Senhor parece estar ali comigo resolvendo. E de fato Ele está. Então identifique quais são essas coisas que estão causando em você ansiedade. Aquilo que está ocupando a sua mente. Aquilo que impede você de prosseguir no seu chamado. O que é que está lhe impedindo de prosseguir no seu chamado? É porque você trabalha demais? Será que é isso mesmo? Observe aí, marque no seu celular, tem essa opção, viu? Eu acho que é um aplicativo. Marque quanto tempo você passa nas redes sociais. E calcule isso numa semana, para ver se esse tempinho aí você não tem. Seja para ler a Bíblia, seja para orar, ou seja para cumprir o seu chamado aqui nessa terra. Calcule. Você vai se surpreender com o tempo que você perde com coisas sem importância alguma. O segundo ponto, proteja o seu coração. Então, você identificou aquilo que tem trazido esses espinhos, né? Quais são essas preocupações. Você identificou de onde veio. Pode ser que você não tenha identificado, não sei. Sempre fui assim, não sei desde quando, e não sei o que foi que aconteceu. Tudo bem, ok, mas o Senhor é poderoso para mudar isso aí, sua história. Feito isso, comece a proteger o seu coração daquilo que pode competir com a palavra de Deus. O que é que pode competir com a palavra de Deus? A palavra de Deus me garante, né, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Será que aquilo que eu estou lendo, assistindo, consumindo, fazendo, está trazendo isso para mim? Ou está trazendo o contrário, está competindo com essa palavra? A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre Ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Que nós somos sarados por Ele. Diz também que Jesus, onde passou aqui na terra, curava aqueles oprimidos do diabo. Curava as pessoas doentes. Só que a gente passa, eu digo porque quando no início da pandemia eu passava o dia assistindo, parte do dia assistindo noticiário para saber as novidades da pandemia. E aquilo começou a me gerar um medo terrível. Então você está dedicando seu tempo à palavra que diz que você tem saúde, cura, alegria, que ainda que nada dê certo aqui, mas já deu certo porque na eternidade dá certo? Será que a gente está gastando nosso tempo, nossa energia para isso? Ou a gente está passando o tempo no noticiário, vendo as notícias, já morreu, mas não sei quanto, já não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, uma nova variante, não vou mais sair de casa, não vou mais para a igreja, não vou mais... Identifique e proteja o seu coração. Proteja o seu coração, porque não vai lhe proteger estar bem informado, embora a gente ache que vai. Não, vou me informar aqui, porque qualquer coisa que aconteceu, eu já estou sabendo. Protege nada. Porque se fosse assim, quem estava informado não tinha contraído. Eu mesmo tive coronavírus. E sabia o que estava acontecendo. Não me protegeu ter aquela informação. Ah, eu vou ficar informada aqui da situação econômica. Isso vai lhe proteger de ser demitido? Não. Isso vai lhe proteger, vai lhe trazer provisão para as suas necessidades? Não. A palavra do Senhor, é o Senhor quem nos sustenta. É nela que nós devemos estar. Então proteja o seu coração. Veja o que é que está ocupando esse lugar. Eu não sei o que é, mas identifique. Peça ao Senhor que lhe ajude. Terceiro ponto, estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades. Não é dizer, Deus é primeiro lugar na minha vida. Não é isso não, estabelecer prioridade, viu? Porque eu conheço muita gente que diz Deus em primeiro lugar, mas você vai ver na vida dela, prática, não tem nada que coloque Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então estabeleça prioridades e diga assim, Deus é primeiro lugar na minha vida, eu vou fazer algo em relação a isso. Eu vou começar a tirar um tempo do meu dia para orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou assistir alguma pregação, alguma coisa que me edifique, em vez de ficar escutando novela, fofoca, programa policial, seja lá o que for, noticiário. Não quero saber disso, eu quero saber as promessas da palavra de Deus para a minha vida. E é isso que eu vou escutar. Estabeleça prioridades na sua vida.
Não sou eu nem é Deus que vai obrigar você a estabelecer, não. É você que vai escolher, é uma escolha sua. É uma escolha minha e sua. Estabeleça prioridades. Inclusive em relação ao seu chamado. Eu sinto que o Senhor me chamou para isso, o Senhor já falou comigo. Você está fazendo o que sobre isso? Eu sinto que o Senhor quer que eu seja missionário. E não faz nada a respeito, não vai ali no evangelismo da igreja evangelizar nem aqui. Ele quer ser missionário lá na África. Estabeleça prioridades e faça algo a respeito dessa prioridade. Se a sua prioridade, de repente, for passar tempo com a sua família, dedicar um tempo àqueles bens que o Senhor lhe deu, que é a sua família, estabeleça e diga, eu vou fazer isso, eu vou dedicar esse tempo, eu vou tirar esse tempo da minha semana, vou passar sem rede social, sem celular, vou tirar um tempo para passear. Faça algo a respeito, não diga só da boca para fora, não. E especialmente é com isso que eu quero encerrar. A principal prioridade do cristão deve ser desenvolver um relacionamento com Deus. Ter e desenvolver um relacionamento com Deus. É a nossa principal prioridade. Nada vem antes disso, gente. Nada. Marido, mulher, filhos, trabalho, nada vem antes disso. E aí você pode dizer, sim, mas eu vou passar o dia orando e lendo e as coisas em casa. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de prioridade. Prioridade é você colocar na sua agenda, anotar. Esse tempo aqui do meu dia, da minha semana, eu vou tirar para crescer, para aprender mais de Deus. Eu vou sentar ali numa cadeira, no meu quintal, eu vou ali passear, caminhar no meu condomínio, sei lá, e vou passar esse tempo com o Senhor. Vou falar com Ele, vou ouvir Ele falar comigo. Essa é a nossa prioridade como cristãos. A nossa prioridade como cristão nem é vir para a igreja. Isso aqui é um mandamento, a gente congrega, porque assim o Senhor disse que nós devemos fazer. E é bom que os irmãos estejam em união. Mas não adianta a gente estar aqui se durante a semana a gente nem sequer lembra de falar com o Senhor. A gente não faz nada a respeito. Não adianta vocês ouvirem a palavra que é ministrada aqui, não adianta eu ministrar e ouvir sobre isso e não fazer nada a respeito disso. A gente precisa dizer, listar. Sabe, se você tem dificuldade, eu vou colocar na minha agenda, esse tempo aqui é Deus. É de Deus. E eu, como eu fiz com o estudo da palavra, eu não estava tendo tempo não, gente, e não tenho. Mas eu disse, eu vou começar o meu dia com isso. E eu vou ler a palavra e vou meditar. É um versículo? É o que eu posso fazer, mas eu estou fazendo. Desliguei. Faça, estabeleça prioridades e faça. Descarregou. Descarregou? Não sei. Oi. Pronto. Faça alguma coisa a respeito do que foi ouvido, do que foi dito. Não por minha causa, porque eu sou cheia de defeitos e preciso aplicar essa palavra na minha vida também. Mas porque o Senhor tem um chamado na sua vida, o Senhor tem algo a fazer na sua vida, o Senhor não te formou ansioso, medroso, ocupados, exaustos, esgotados. O Senhor não nos criou para isso. Olhe para a criação, olhe o que Deus fez lá. Deus fez uma coisa, um dia para cada coisa, e no final Ele descansou. Ele não tentou fazer tudo de uma vez não, e Ele poderia fazer. Ele é super poderoso, Ele tem todo o poder. Ele poderia ter feito assim e criado tudo de uma vez, mas Ele quis nos ensinar princípios com a criação. Ele fez as coisas de forma organizada. Então não tenta, é porque eu sou multitarefa. Não é multitarefa não. Você faz uma coisa e as outras você não presta atenção direito no que está fazendo. Faça as coisas de modo organizado, faça menos, mas faça o melhor. Faça o que é prioridade. Faça o que é prioridade. Se sua prioridade, sua ocupação é porque você gosta muito de organizar sua casa, deixar ela maravilhosa, limpa e tal. Organize sua casa, deixe ela limpa. Mas não deixe que isso tome todo o tempo do seu dia. Tempo que você poderia desfrutar dos seus filhos. Tempo que você poderia passar com o Senhor, orando, lendo, ouvindo Ele falar com você. Não deixe que essas coisas tomem o espaço no seu coração que a palavra de Deus quer tomar. E quando ela entrar e ela encontrar terreno limpo no seu coração, você vai ver o que vai acontecer. Você vai frutificar. Você vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém?
Se você puder baixar sua cabeça, eu gostaria de orar sobre essa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai. Te damos graças porque o Senhor é bom e porque essa palavra é a verdade. Deus, nós te damos graças porque a tua palavra nos ensina como nós devemos andar. Muitas vezes nós não olhamos para a tua palavra, nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para as instruções que o mundo nos dá. Mas nós precisamos voltar para a tua palavra. Entender que é o Senhor quem cuida de nós. Entender que todos os nossos planos nós precisamos entregar em tuas mãos. Entender, Senhor, que nós precisamos tirar tempo para estar com o Senhor. Assim como fez Maria ali, quando Jesus esteve na sua casa e sua irmã estava muito ocupada com tantas coisas. E Jesus disse, Maria escolheu, havia só uma coisa importante, Maria escolheu a melhor parte. Senhor, nos ajuda a escolher a melhor parte, porque não é fácil, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que neste mundo, num ritmo que nós vivemos, não é fácil parar, contemplar, parar para te ouvir, parar assim como Maria fez e ficar ali contemplando a tua beleza, contemplando a tua santidade, contemplando os rios que fluíam daquelas tuas palavras que eu tenho certeza que o Senhor estava falando e ela estava sendo preenchida. Deus, nós precisamos voltar os nossos olhos para a tua palavra, voltar os nossos olhos para o Senhor e agirmos como Maria. Mesmo no mundo que parece que precisa só de Martas, nós precisamos ter o coração de Maria. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Arranca do nosso coração os espinhos, aquilo que foi plantado, aquelas sementes ruins que foram plantadas no nosso coração, medo, angústia, ansiedade, dúvidas, preocupações. Senhor, e planta em nós o anseio pela eternidade. Planta em nós o desejo de fazer aqui coisas que repercutam na eternidade, de ministrar a tua palavra, de levar o evangelho aos cativos, de alimentar aquele que está faminto, de visitar aquele que está doente. Deus, planta em nosso coração e que esses espinhos sejam retirados e nos ajuda, Deus, a tirar, porque eu reconheço que dói. Reconheço que dói na nossa carne quando a gente tenta tirar esses espinhos. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, nós cremos que o teu Espírito Santo nos ajuda. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o teu reino em primeiro lugar. Nós sabemos e cremos na tua palavra que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Nos ajuda a viver essa palavra, Deus. Nós precisamos impactar pessoas, há pessoas aí perdidas. E para que a gente possa impactar essas pessoas, nós precisamos viver a tua palavra. Nós não vamos conseguir impactar pessoas se a gente andar ansioso, se a gente andar com medo, se a gente andar paralisado pelas circunstâncias, se a gente andar no curso do mundo. Renova a nossa mente com a tua palavra, Deus. Vem nos ajudar, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos pela tua ajuda, pelo teu auxílio, Espírito Santo. Vem nos ajudar, nós precisamos do Senhor. Somos falhos. Vem, Senhor, nos ajudar a limpar o nosso coração, a deixar de colocar no nosso coração a semente que produz fruto ruim, mas encher o nosso coração da tua palavra, ministrar aos nossos filhos a tua palavra, para que eles não cresçam ansiosos e preocupados com os cuidados deste mundo, mas que eles cresçam crendo que o Senhor, existe um Senhor que cuida deles e que fará eles prosperarem se eles andarem nos caminhos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por ministrar os nossos corações. Obrigada, Senhor, por ministrar o meu coração especialmente. Ajuda os meus irmãos aqui, Senhor, a fazerem algo a respeito dessa palavra. Ajuda, Senhor, a frutificar e dar muitos frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E glória a Deus. Amém. Obrigada, meus irmãos. Deus abençoe a todos.